Boa noite. Boa noite. A CPI da Covid ouve o PM que acusa o governo de corrupção. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. Luiz Paulo Dominguete reafirma que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, exigiu o aumento do preço para o governo comprar vacinas contra a Covid. Dominguete apresenta ainda um áudio na tentativa de envolver o deputado Luiz Miranda na intermediação da compra de doses. O parlamentar e o irmão denunciaram irregularidades na contratação da vacina Covaxin. Dominguete é desmentido publicamente e a CPI apreende o celular dele. E senadores afirmam que o PM pode ter sido uma testemunha plantada na CPI para desvalorizar a denúncia do deputado Miranda. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acolhe o pedido da PGR para arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos. E abre uma investigação ampla sobre a atuação de uma organização criminosa digital que age contra a democracia. Entre parlamentares suspeitos de envolvimento estão filhos do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio se despede das sessões do Supremo depois de 31 anos. O Brasil passa dos 100 milhões de doses de vacina aplicadas na pandemia. O Jornal Nacional está começando. A CPI da Covid ouviu hoje o depoimento de Luiz Paulo Dominguete, um policial militar de Minas Gerais que foi recebido no Ministério da Saúde para negociar a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Foi uma sessão tumultuada na CPI. Dominguete apresentou uma gravação de áudio do deputado Luiz Miranda, aquele mesmo parlamentar que foi com um irmão alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre pressões suspeitas para aprovação de compra da vacina indiana Covaxin. Daqui a pouco você vai ver o que havia nessa gravação e a confusão que ela provocou. Antes, o Júlio Mosquera mostra o depoimento de Dominguete sobre o motivo da convocação dele pela CPI. A acusação que fez ao então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, de ter exigido propina de $1 por dose de vacina que o governo comprasse. Inicialmente, os senadores iriam ouvir o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato de compra da Covaxin com o Ministério da Saúde. O contrato está suspenso por suspeitas de irregularidades. Ontem, ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado. A cúpula da CPI decidiu, então, antecipar o depoimento do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, que em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse que o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina de $1 por vacina para que o governo fechasse a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Dominguete era o representante da empresa Davat Medical Supply, que tentou fazer a venda. Antes do depoimento, Luiz Paulo Dominguete fez o juramento de só falar a verdade. O relator Renan Calheiros, do MDB, começou questionando o papel dele na Davat. Dominguete disse que se tornou intermediário da empresa por indicação do representante da Davat no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, vezes no Ministério da Saúde para fazer ofertas de vacinas. Na primeira delas, disse que se encontrou no dia 22 de janeiro com Laurício Monteiro Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, e que ouviu dele que a venda de vacina deveria ser discutida com Elcio Franco, então secretário executivo do Ministério. O contato seguinte foi com o diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, feito a partir de um telefonema do coronel da reserva, Marcelo Blanco, que trabalhava na diretoria com Roberto Dias. Eu fui apresentado ao diretor de logística, Roberto Dias, pelo coronel Branco. Pelo coronel Blanco? Sim. Alguém intermediou seu contato, assim, facilitou, ligou, como é que foi? Se puder pormenorizar, ligou para ele, marcou... A verdade, o coronel Blanco já vinha há dias fazendo essas tratativas entre a Davat com o Roberto Dias. Essas tratativas era Roberto Dias, Blanco e o Cristiano, céu da Davat.
até que o Coronel Blanco sugeriu uma vinda minha e do Cristiano a Brasília para se tratar especificamente dessa aquisição dessas vacinas. Perguntado sobre o pedido de propina, Dominguete reafirmou o que disse ao jornal Folha de São Paulo sobre o encontro do dia 25 de fevereiro em um restaurante na área central de Brasília. Luiz Dominguete disse que chegou ao restaurante onde já estavam o tenente-coronel Marcelo Blanco, uma pessoa que se identificou como empresário. Dominguete disse não se recordar do nome dele, e o ex-diretor do Ministério, Roberto Dias. Segundo Dominguete, quando eles discutiam a proposta da Davat, Roberto Dias falou da propina, um acréscimo de $1 por dose que passaria a custar $4,50. Segundo Dominguete, o empresário à mesa estava com uma prancheta anotando dados e fazendo cálculos. Renan Calheiros quis saber detalhes sobre o pedido. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. Um ponto não esclarecido nas declarações de Dominguete é sobre a entrega das vacinas. No dia em que a denúncia veio a público, o laboratório AstraZeneca declarou que não negocia diretamente com empresas privadas, apenas com governos. Hoje, o relator questionou Dominguete sobre isso. Eu não tenho acesso a essas documentações confidenciais. Essas tratativas com alocadores, com quem são os donos da vacina, como é feito esse processo, eu não tenho como afirmar para o senhor. Senadores pediram mais informações da conversa sobre... Eu levei com o mesmo valor de R$3,50. No dia seguinte ao jantar, 26 de fevereiro, a empresa enviou uma proposta oficial ao Ministério da Saúde, mantendo a oferta de $3,50. Nesse mesmo dia, foi agendada uma reunião no Ministério da Saúde que, segundo Dominguete, não evoluiu porque ele não aceitou pagar a propina de $1 por dose. Dominguete disse que ainda voltou ao Ministério da Saúde em março, quando participou de uma reunião ampla com o então secretário executivo Elcio Franco. Afirmou que levou a mesma proposta apresentada a Roberto Dias, mas que o secretário Elcio Franco se mostrou surpreso, como se desconhecesse a negociação anterior. Logo em seguida, a senadora Simone Tebet, do MDB, perguntou por que Dominguete, como policial militar em atividade, não deu voz de prisão a Roberto Dias quando ouviu a proposta de propina. A senhoria podia dar voz de prisão porque estava ali sendo, no crime de corrupção, estava sendo corrompido naquele momento. Eu já Só a pergunta que faço. Desculpa, senadora Elisiane. Eu respondo a senhora, tudo para mim ali era novo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, tentou minimizar a responsabilidade do Ministério da Saúde no episódio. Disse que a Davat não tinha autorização da AstraZeneca para vender a vacina no Brasil e que o coronel da reserva, Marcelo Blanco, citado por Dominguete como um dos participantes em fevereiro do jantar da propina, havia sido demitido um mês antes. Ele foi exonerado do Ministério da Saúde no dia 19 de janeiro deste ano, em 2021. A outra informação, e aí concluo a minha intervenção, é de que a AstraZeneca, em nota oficial, ela informa que só trabalha com governos. A AstraZeneca é uma grande farmacêutica, fez o trabalho de cooperação com a Fundação Bill Manguinhos, através do governo brasileiro, e surge um intermediário, surge uma empresa sediada nos Estados Unidos, no Texas, para sem representação da AstraZeneca dizer que tem 400 milhões de doses de vacina. Nós precisamos aprofundar mais isso. O coronel Marcelo Blanco foi de fato exonerado do cargo de assessor da Diretoria de Logística em janeiro, mas seguiu nos quadros do Ministério da Saúde como substituto eventual do diretor do mesmo departamento. Em caso de ausência do titular, Roberto Ferreira Dias, era Marcelo Blanco quem respondia pela diretoria. Só ontem, 30 de junho, o Diário Oficial da União trouxe a dispensa de Marcelo Blanco da função. Horas depois do início do depoimento, Renan Calheiros pediu novamente uma descrição do empresário que participou do jantar da propina e que Dominguete disse que não se lembrava do nome. Uma média de uns 42 anos, 45 anos, estava de esporte, né? Uma calça jeans, se não me engano, uma camiseta,
Acho que era, se eu não me engano, era careca, alguma coisa assim, ou cabelo bem ralo, claro, entendeu? E estava com uma agenda na mão. Se nós apresentássemos algumas fotografias, o senhor poderia reconhecê-lo? Acredito que sim, Excelência. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, mostrou então uma foto no celular. Depois que o depoente disse acreditar que se tratava da terceira pessoa no jantar, a CPI exibiu a foto no telão. Acredito que seja. A foto exibida no telão e reconhecida por Dominguete é do coronel Alexandre Martinelli Cerqueira, ex-subsecretário de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Ele foi exonerado do cargo no dia 19 de janeiro. Luiz Paulo Dominguete reforçou que o homem que estava no jantar se apresentou como empresário e que teria que ver o coronel pessoalmente para confirmar se era a mesma pessoa. O coronel Alexandre Martinelli Cerqueira disse à TV Globo que conhece Marcelo Blanco, mas negou ter participado do jantar. O senador Fabiano Contarato, da Rede, afirmou que, independentemente da capacidade da Davatt de entregar as vacinas, o depoimento de Dominguete comprova em detalhes que houve uma tentativa de corrupção por parte do governo. Hoje aqui o senhor traz um ponto que eu reputo de fundamental importância, que é mais uma vez a participação do governo federal através do Ministério da Saúde com o diretor de logística, o senhor Roberto Dias, que é incontestável a participação dele nesse jantar, negociando esse valor dessa propina. Então, veja, independente do depoimento do senhor, o senhor traz para a comissão de que um membro do Ministério da Saúde, que era o diretor de logística, estava ali negociando a aquisição de vacina com pagamento de propina, que é isso que o senhor relata. Isso é muito grave e eu acho que isso é de fundamental importância para que a população brasileira entenda o que efetivamente está acontecendo aqui. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, negou hoje ter exigido propina para comprar vacinas em nome do governo e disse que o encontro com Dominguete no restaurante em Brasília não foi combinado. Isso nunca existiu. Não existiu um jantar com esta pessoa no Vasto. Existiu um jantar cuja essa pessoa apareceu. Eu fui no Vasto como fui diversas vezes durante a minha estada em Brasília. E lá estava jantando com um amigo. Nessa oportunidade, o coronel Blanco, que foi meu assessor e foi diretor substituto da diretoria do departamento que até então eu era diretor, apareceram e se sentaram à mesa e daí a gente começou a conversar. Então não houve um encontro marcado, isso nunca aconteceu. Num determinado momento da sessão de hoje da CPI, Dominguete apresentou uma gravação de áudio no celular e tentou envolver o deputado Luiz Miranda numa suposta tentativa de negociar vacinas. Mas na gravação não havia nenhuma menção a vacinas. E senadores chegaram a defender a prisão do depoente. A divulgação do áudio foi ainda no começo do depoimento e provocou desconfiança dos senadores. Dominguete estava respondendo ao senador Humberto Costa se tinha sido procurado por mais alguém do governo ou do mundo político. Dominguete disse que não, mas afirmou que Cristiano Carvalho, o representante oficial da Davatt no Brasil, havia reclamado de ter sido abordado por parlamentares e citou o nome do deputado federal Luiz Miranda, do Democratas. O deputado e o irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda, denunciaram irregularidades no contrato do governo federal para a compra da Covaxin. Em depoimento à CPI, eles disseram que apresentaram a denúncia pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Dominguete se ofereceu mais de uma vez para mostrar o áudio de uma conversa que afirmou ser entre Cristiano e Zina. Então, irmão, o grande problema é, vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, isso nem perde tempo. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. Até que ele compra o tempo todo lá. Quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária
amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. O áudio provocou um reboliço entre os senadores, que cobraram detalhes. Dominguete disse que recebeu o arquivo de Cristiano Alberto Carvalho, mas apresentou mais de uma versão para a data. Primeiro, ele disse que teria sido enviado no dia 25 de junho, dia do depoimento dos irmãos Miranda. Depois, confere no celular e diz que recebeu um dia antes, 24 de junho. No áudio, o Luiz Miranda, ele cita meu comprador. Quem seria esse meu comprador? Na verdade, Excelência, o áudio, se a gente prestar atenção num determinado momento, ele fala meu irmão. Não sei se os senhores prestaram atenção. Ele se refere ao comprador como se fosse o irmão, é isso? Ele falou assim, meu irmão está de saco cheio. Está no áudio. Parece isso. Uma gíria quando ele fala, desgastou muito meu irmão. Não, ele eu acho que você pode ter uma avaliação melhor desse áudio. Tem absolutamente nada a ver. Olha, ele usa meu irmão todo tempo. Os senadores desconfiaram das intenções de Dominguete e o clima ficou tenso. Senadores levantaram a hipótese de ele ter sido induzido a atingir o deputado Luiz Miranda, que levou a crise da saúde para dentro do Palácio do Planalto. Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore. Perfeito. Tá? O senhor está sob juramento. Perfeito. Pois não, Excelência. Certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Pateta. Não é. Tá? Perfeito, nem pateta. presidente. Veja bem qual é o seu papel aqui. Veja qual é o seu papel aqui. O clima na CPI ficou tenso. O próprio deputado Luiz Miranda compareceu à sessão. A CPI decidiu reter o celular de Luiz Paulo Dominguete. Horas depois, a Polícia Legislativa pegou o celular para ser periciado. O depoimento estava acontecendo quando o diretor da Davat no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, negou que na gravação o deputado federal Luiz Miranda estivesse tratando sobre vacinas. Senadores, tanto da oposição quanto governistas, passaram a questionar as intenções de Dominguete. Vários falaram na prisão do depoente. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que não iria prendê-lo. Informou que tinha conversado com o deputado Luiz Miranda e que o deputado reforçou que não estava tratando de vacina e que a conversa ocorreu no ano passado e se tratava da compra de luvas nos Estados Unidos, onde o deputado tem uma empresa de importação. Miranda foi a um cartório em Brasília e registrou o conteúdo da conversa. Ele atribuiu a divulgação do áudio a uma tentativa de retaliação política. Alguém e alguns da base do governo que tentam encobrir esses crimes para evitar um maior escândalo que já ocorreu no Brasil. É desenfreada a corrupção dentro do DELOG, querem esconder isso ao ponto de criar um factoide absurdo como esse. E eu tenho certeza que um criminoso que faz o que ele fez aqui tem que ser preso por mentir na CPI, por ter jurado não mentir. Quem faz isso tem uma única intenção, é descredibilizar a testemunha que até então falou a verdade a todo momento e que bem investigado, que o Ministério Público faça o trabalho dele, a Polícia Federal e essa CPI para provar que o que nós estamos vivenciando é um dos maiores absurdos de todos os tempos da nossa República. Na comissão, senadores governistas e de oposição passaram a questionar a versão de Dominguete. Dá uma conversada com o seu advogado e veja se o senhor não quer retificar nada do que o senhor fez aqui hoje. Eu só queria que o senhor avaliasse isso, porque isso pode dar muito errado, isso pode dar zebra. E eu não queria que algo acontecesse para Vossa Senhoria, já que o senhor se propôs a vir aqui ajudar a comissão. Diante de tudo que já foi dito e visto aqui hoje, resta evidente, no mínimo, uma suspeição de que esse depoente aqui se encontra, o senhor Dominguete, foi plantado para desqualificar uma das principais linhas de investigação da CPI, apesar de confirmar que houve tentativa de pagamento de propina a ele. Ele que foi colocado, segundo Cardenas, pelo próprio representante do governo. Qual seja, a denúncia de propina foi feita por autoridade do Ministério da Saúde e ele como condição para aprovar a compra de vacinas. Quem teria feito tal implante? Quem teria colocado o senhor Dominguete aqui? Certamente quem se beneficiaria com a desacreditação da denúncia de corrupção
do Ministério da Saúde, obviamente o próprio governo. A única dúvida que ainda eu tenho é qual é o papel de Vossa Senhoria nesse momento. Em que momento o senhor, de forma boa, de boa fé ou má fé, jogou essa granada sem pino no nosso colo, que é esse áudio que está aí. Infelizmente, ele é fraudulento, uma vez que ele não vale como prova, já que está comprovado que não se tratava do mesmo assunto. Essa é a grande dúvida. E a última dúvida, que se de alguma forma o senhor estiver aqui por outros interesses ou também plantado por quem quer que seja, me reforça a tese de que o senhor talvez, sabendo disso, sabia que poderia sim sofrer um processo maior do que o processo de infração administrativa, ser demitido e não tem preocupação com isso, que pode estar também sendo protegido e será protegido no futuro por quem quer que seja. Dominguete, então, admitiu que pode ter sido induzido sobre o conteúdo da mensagem. Eu recebi o áudio e acreditei no áudio de boa fé. Da mesma forma que me foi postado e induzido a acreditar que eram vinculados, pois eram postagens próximas, uma embaixo da outra, dando a entender a mim que eram vinculados o mesmo fato. O presidente da CPI disse que não iria mandar prendê-lo, mas reforçou que não admitiria que a comissão fosse enganada. Nós vamos ter que trazer o Cristiano aqui, juntamente com o senhor, juntamente com o Roberto, juntamente com outras pessoas, para a gente fazer uma cariação a 5. Ou a gente coloca essas pratas. E aí, na cariação, se houver algum tipo de querer brincar com essa CPI, de querer atrapalhar as investigações, de querer desnortear o trabalho que nós estamos fazendo, as consequências não serão as mesmas de hoje. No Ministério da Saúde, em Brasília, Luiz Paulo Dominguete foi recebido para discutir um negócio de mais de US$ 1,5 bilhão, mais de 7 bilhões de reais. E os integrantes do governo federal encarregados dessa mega negociação não sabiam exatamente quem ele era. O cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete trabalhou por 1 ano e 4 meses na equipe de segurança das viagens do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Segundo a PM, ele atuava no hangar do governo no aeroporto da Pampulha, mas foi afastado por não corresponder ao perfil necessário de atuação no referido órgão. O policial foi transferido para o batalhão de Alfenas, sul de Minas. Na vida privada, ele responde a processos por dívidas. Um deles é de uma mulher que lhe vendeu um carro financiado. Segundo a denúncia, o policial deixou de pagar 3 parcelas. Outro processo é por falta de pagamento de aluguel do apartamento onde morava. Segundo o dono do imóvel, Luiz Paulo Dominguete não pagou 4 aluguéis e ainda entregou o apartamento danificado. Além do trabalho como policial, ele atuava como intermediário na venda de produtos da área de saúde. Luiz Paulo Dominguete disse à CPI que foi assim que conheceu Cristiano Carvalho, representante da Davat no Brasil. O policial militar fazia parte de um grupo de supostos vendedores que, em fevereiro e março deste ano, procuraram diversas prefeituras para tentar negociar direto com elas a venda de vacinas contra a Covid. Algumas prefeituras receberam essa carta em inglês, que seria a credencial de Luiz Paulo Dominguete. O documento, supostamente assinado por Cristiano Carvalho, informa que o PM tinha autorização para negociar vacinas com governos estaduais e prefeituras em nome da Davat. Em Rondônia, o governo do estado denunciou para a Polícia Federal uma oferta de vacinas feita pela Davat. O Poder Executivo pediu a apuração de eventuais crimes de estelionato, falsificação de documento e falsificação de produto destinado a fins medicinais. Na sessão de hoje da CPI, o senador pelo PSDB, Tasso Gereissati, destacou os sinais que deveriam ter servido de alerta para o governo na negociação com Dominguete. Como vocês sabem, a maioria sabe, eu venho da iniciativa privada e tenho alguma experiência em negociações internacionais. Primeiro, falar que houve uma oferta de 400 milhões de doses para o governo brasileiro através de uma atravessadora, uma empresa atravessadora chamada Davat. Só por aí, isso não é crível. Nos Estados Unidos, os nossos repórteres foram conhecer a sede da Davat.
A tal empresa com que o Ministério da Saúde estava negociando um contrato bilionário. 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, uma quantidade suficiente para imunizar praticamente toda a população brasileira com 2 doses. E esse volume todo estava ali, disponível para o governo brasileiro. Pelo menos era isso que dizia a Davat Medical Supply ao Ministério da Saúde. Mas a Davat não é um laboratório farmacêutico, não produz nenhuma vacina e até agora não mostrou ter nenhuma conexão com produtores de vacina. Eu estou no Texas, nos arredores de Austin, numa área mais industrial, um pouco isolada, e é aqui que fica o escritório da Davat. Mas até pouco tempo, a Davat registrada aqui era a que vende material para acabamento na construção civil, piso, porta, janela, pia de banheiro. Mas aí, no meio do ano passado, quando o mundo corria para tentar encontrar uma vacina para a Covid-19, o dono da Davat de materiais de construção abriu uma nova empresa de suprimentos médicos, a Davat Medical Supply. Olhando de fora, a sala parece vazia. Nos fundos, somos atendidos por Helena Bermea. Ela afirma que a Davat Medical funciona aqui sim, mas que nenhum funcionário está no momento. Ninguém que possa falar pela empresa. Ela explica que o endereço também é a sede de outras empresas de Herman Cardenas, como a Impact Developers, onde ela trabalha. E apesar de o Texas não ter mais restrições por causa da pandemia, ela diz que tudo parece vazio porque as pessoas estão trabalhando de casa. Helena tenta ligar para o chefe, mas ele não atende. Não contesta. Nós também tentamos o celular dele. Is not available. Os telefones da empresa parecem desconectados. E o site chegou a sair do ar depois da denúncia no Brasil. Voltou hoje, afirmando ter uma parceria com uma farmacêutica indiana que produz vacinas contra a gripe, mas nada sobre vacinas contra a Covid. Desde a denúncia do pedido de propina pelo diretor de logística do Ministério da Saúde, Herman Cardenas tem dado versões diferentes sobre a atuação da Davat. Até agora, ele não conseguiu explicar de onde tiraria 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. O laboratório afirmou que só negocia com governos ou com o consórcio COVAX, liderado pela Organização Mundial da Saúde. Essa não foi a primeira vez que a Davat tentou vender vacinas que parece não ter. Em março, a empresa virou notícia no Canadá, ao oferecer milhões de doses a 2 nações indígenas. Na época, Herman Cardenas admitiu à rede canadense CBC: não somos um distribuidor da AstraZeneca, temos acesso a pessoas que são, e estamos testando esse canal. O governo canadense desconfiou, acionou a polícia e o negócio nunca aconteceu. O ministro de Serviços Indígenas, Mark Miller, afirmou numa entrevista: eu me preocupo com ofertas ilegítimas e temos indicações dos laboratórios que as ofertas dessas empresas realmente não são legítimas. Ele completou: quando vemos essas ofertas que parecem muito atraentes e que podem mesmo ser boas demais para ser verdade, eu penso que se fossem legítimas, o governo do Canadá estaria ativamente tentando fechar o negócio. A seguir, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, abre investigação ampla sobre a atuação de uma organização criminosa digital que age contra a democracia. O ministro Marco Aurélio se despede das sessões do STF depois de 31 anos. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a última sessão com participação do ministro Marco Aurélio. O decano do STF vai se despedir durante o recesso do Judiciário. O ministro Marco Aurélio Mello planejava se aposentar na próxima segunda, dia 5. Mas adiou para a data limite, 12 de julho, quando completa 75 anos. Nas palavras dele, uma demonstração de apego ao ofício de servir. O carioca Marco Aurélio se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1973. Passou pelo Ministério Público da Justiça do Trabalho, foi juiz do TRT e alcançou o Tribunal Superior do Trabalho antes de ser indicado ao Supremo, em 1990, pelo então presidente Fernando Collor, de quem é primo. As sessões do Supremo Tribunal Federal, transmitidas ao vivo desde 2002, fazem parte da TV Justiça, criada quando ele era presidente da Corte. Marco Aurélio sempre defendeu a liberdade de imprensa e a transparência das decisões do STF.
Se destacou pelas frases fortes, jamais escondeu críticas a colegas de corte e ficou conhecido pelos votos discordantes, o que muitas vezes o deixou isolado no placar final. Por diversas vezes, seu entendimento prevaleceu, como quando o Supremo liberou a interrupção da gravidez de feto sem cérebro em 2012. Outro voto marcante do ministro foi no julgamento que tornou possível aos transgêneros a alteração de registro civil sem mudança de sexo. Cabe indagar, mostra-se legítimo recusar a transexuais o direito à alteração do prenome gênero no registro civil? A resposta é desenganadamente negativa. O ministro também puxou a reviravolta no Supremo, que passou a impedir a prisão após a condenação em segunda instância, em novembro de 2019. Levou à fixação da constitucionalidade de artigos da Lei Maria da Penha e deu voto condutor para o plenário permitir o uso de algemas somente em casos excepcionais, como risco de fuga. Mais recentemente, o ministro reconheceu o papel dos governos locais na tomada de medidas para o enfrentamento da pandemia, como restrição de locomoção, mas sem liberar o governo federal de sua responsabilidade no enfrentamento da crise sanitária. Desde outubro do ano passado, com a aposentadoria de Celso de Mello, Marco Aurélio se tornou o decano da corte, o ministro mais antigo em atividade. Completou 31 anos no STF no mês passado. E desde que anunciou a aposentadoria, afirmou que continuaria trabalhando com o ânimo de sempre. Na última sessão, como decano do STF, Marco Aurélio recebeu vários depoimentos pelos 31 anos na corte. Entre as homenagens, um livro e uma página no site do tribunal. O ministro Dias Toffoli falou em nome do STF. Diz que o colega sempre defendeu os direitos fundamentais da democracia e o equilíbrio entre os poderes. Com seu rigor analítico e método próprio de raciocínio jurídico, Sua Excelência foi o autor de teses lapidares, que hoje compõem a jurisprudência imemorial desta Suprema Corte. Pela importância para a afirmação dos direitos fundamentais, notadamente das garantias do processo penal, da dignidade da pessoa humana e do princípio democrático. Dias Toffoli destacou ainda que o ministro Marco Aurélio presidiu o Tribunal Superior Eleitoral em 1996, quando foi realizada a primeira eleição com urnas eletrônicas. A história está aí a comprovar a credibilidade da justiça eleitoral, expressa por meio das urnas eletrônicas na confiança de que agora o voto dado é efetivamente o voto contabilizado. E este passo gigantesco foi dado exatamente durante a gestão do ministro Marco Aurélio. Autoridades como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, André Mendonça, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Walter Moura, também prestaram homenagens a Marco Aurélio. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, abriu seu discurso com uma manifestação de solidariedade às vítimas da Covid. Depois, destacou que as decisões de Marco Aurélio sempre foram marcadas por humanismo e espírito constitucional. Em seus frutíferos 31 anos de Supremo Tribunal Federal, o ministro decano nos ensinou que, mesmo na presença de tempos estranhos, mesmo nas crises agudas ou de quadras alvissareiras, é preciso julgar com desassombro maior e observando a organicidade do direito. Sua presença marca a história do Supremo, conforme já destacou o nosso orador oficial, e suas contribuições para a vida pública são fundamentais para a construção da nossa democracia e para a institucionalização do nosso país. Por causa da pandemia, o ministro Marco Aurélio não foi ao Supremo, discursou de casa, fez uma retrospectiva de sua vida, sua trajetória profissional como advogado e como juiz, e agradeceu aos ministros pela convivência. O presidente foi muito feliz na bancada do Supremo, na ocupação
de uma das 11 cadeiras mais importantes da República. Porque, afinal, são cadeiras situadas no Supremo, e o vocábulo revela órgão de gradação maior. Tive realizações incontáveis como servidor de meus semelhantes. E sempre atuei com espontaneidade, com desassombro, com pureza d'alma. Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência dos meus pares, considerado espírito irrequieto, que mantenho. Nesse adeus, eu tenho a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará a nacionalidade. Que assim o seja, e o meu muito obrigado de coração a todos os senhores. A despedida oficial foi hoje, mas o ministro Marco Aurélio segue trabalhando até o próximo dia 12, quando irá se aposentar compulsoriamente ao completar 75 anos e seguirá tomando decisões até o último dia. O ministro Luiz Fux pediu ao presidente Jair Bolsonaro que só anuncie o nome do substituto de Marco Aurélio após a aposentadoria dele. No ano passado, Bolsonaro indicou o ministro Nunes Marques antes de o então ministro Celso de Mello se aposentar. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos e abriu uma investigação ampla sobre a atuação de uma organização criminosa digital que age contra a democracia. O inquérito arquivado hoje tinha sido aberto pelo Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República, depois das manifestações antidemocráticas em 19 de abril do ano passado, com ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, e a favor do AI-5, o ato mais duro da ditadura militar. O próprio presidente Jair Bolsonaro discursou em uma dessas manifestações, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Bolsonaro, no entanto, não foi investigado. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes tomou duas decisões. A primeira foi de arquivar esse inquérito, que investigava possível violação à Lei de Segurança Nacional. Seguindo a jurisprudência do STF, ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Em manifestações ao Supremo, nos dias 4 e 17 de junho, o vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros pediu o arquivamento do inquérito em relação a investigados com foro privilegiado, no caso, deputados federais, e o prosseguimento na primeira instância em relação aos demais alvos. A PGR avaliou que a Polícia Federal não aprofundou as investigações, não seguiu, por exemplo, o rastro do dinheiro para organizar e financiar os atos. O Ministério Público é o detentor da ação penal e cabe a ele decidir o que merece ou não ser arquivado. Ao mesmo tempo em que arquivou esse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma nova investigação para apurar fortes indícios e provas significativas colhidas pela Polícia Federal, que apontam para a existência de uma verdadeira organização criminosa. Um grupo com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito e que se articularia em núcleos: produção, publicação, financiamento e político. Usando também a jurisprudência do tribunal, Alexandre de Moraes lembrou o papel constitucional do Ministério Público, a quem cabe oferecer denúncia à acusação formal na Justiça. E ressaltou que isso não impede que sejam realizadas investigações que não foram requisitadas pelo Ministério Público. Ele diz que, à luz do sistema jurídico normativo brasileiro, não se confunde a fase pré-processual investigativa com a titularidade da ação penal pública, cuja promoção, nos termos constitucionais, é privativa do Ministério Público.
não impedindo, entretanto, a realização de investigações que não sejam requisitadas pelo Ministério Público. E citou que, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, surgiram fortes indícios e inúmeras provas sobre outras condutas, em tese criminosas, anteriormente não conhecidas pela autoridade policial ou pela Procuradoria-Geral da República. E que inúmeras condutas narradas no relatório da Polícia Federal e que necessitam de maiores investigações aparecem citações ou efetivas participações de parlamentares federais, que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Moraes citou em sua decisão que a necessidade de mais investigações envolve a articulação do blogueiro Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que buscou conexões dentro do governo. E que neste movimento Santos envolveu deputados como Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e Bia Kicis, ambos do PSL. As investigações da Polícia Federal trouxeram fortes indícios de que Alan dos Santos atua na condição de um dos organizadores dos diversos ataques à Constituição Federal, aos poderes de Estado e à democracia, principalmente por meios digitais. Esta atuação ativa, em conjunto com uma série de parlamentares, atores do universo das redes sociais e outros defensores do rompimento institucional, constitui um dos objetos necessários de futura investigação. E que, a partir da posição privilegiada junto ao presidente da República e ao seu grupo político, especialmente os deputados federais Bia Kicis, Paulo Eduardo Martins, Daniel Lúcio da Silveira, Carolina de Tone e Eduardo Bolsonaro, dentre outros, além e particularmente o tenente-coronel Mauro César Cid, ajudante de ordens do presidente da República, a investigação realizada pela Polícia Federal apresentou importantes indícios de que Alan dos Santos tentou influenciar e provocar um rompimento institucional. O ministro ressaltou que um dos objetivos do grupo é obter financiamento com verbas públicas para a propagação de ideias antidemocráticas. E que nas anotações apreendidas na residência de Alan, o mesmo local onde se reunia com diversos parlamentares e agentes públicos, havia indicação de possível planejamento de obtenção de verbas públicas via SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência. Fato que precisa ser apurado, identificando-se se eventualmente houve direcionamento e uso de verbas públicas para o fomento dos ataques perpetrados por Alan dos Santos e seu grupo ideológico. Alexandre de Moraes afirma ainda que as investigações da Polícia Federal identificaram a existência de um possível núcleo de divulgação, composto por agentes políticos, servidores públicos e autodenominados comunicadores, cuja finalidade específica é promover ataques a determinados agentes públicos, notadamente integrantes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, como forma de agredir as instituições democráticas, especialmente a representação popular por representantes do Congresso Nacional e o Estado de Direito, por meio de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Ao detalhar a atuação de um dos núcleos da suposta organização criminosa, Moraes citou o relatório produzido pela empresa Atlantic Council sobre o comportamento de contas falsas do Facebook. A Polícia Federal aprofundou a apuração feita pela empresa. Detalhou, por exemplo, que estas contas foram acessadas por assessores de parlamentares e da Presidência da República. Uma delas, a página Bolsonaro News, de responsabilidade de Tércio Arnaud Tomás, assessor especial da Presidência da República. Foi acessada mais de 50 vezes a partir de IP do Palácio do Planalto, no período entre novembro de 2018 e maio de 2019. Além de outras 14 vezes a partir do comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Já a conta Bolsofeios, mantida pelo assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Carlos Eduardo Guimarães, foi acessada mais de 50 vezes entre junho de 2017 e janeiro de 2020, na rede interna da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, a conta Snapnaro, pertencente a Fernando Nascimento Pessoa, assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi acessada por meio de rede interna do Senado Federal, entre fevereiro e setembro de 2019, dezenas de vezes. A partir destas informações, Moraes afirmou que as investigações demonstram que há sérios indícios de uso da rede de computadores interna do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por meio de assessores de parlamentares reconhecidamente ligados ao objeto de investigação nestes autos.
para divulgar ataques às instituições democráticas, seus integrantes e deliberadamente contra o regime democrático e o Estado de Direito estabelecidos pela Constituição Federal. Moraes afirmou ainda que a continuidade da apuração é necessária, verificando-se se de fato houve uso de meios públicos, o que agrava a imputação da conduta de quem pretende, por meios ilícitos, atacar as instituições democráticas do Brasil. Segundo o ministro, a forma de agir desse grupo pode caracterizar a violação de pelo menos 5 leis, com crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei de Organização Criminosa, Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica, Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lei de Lavagem de Dinheiro. Ao final, o ministro Moraes concluiu a decisão, determinando a instauração de inquérito específico para o prosseguimento das investigações dos eventos citados, identificados pela Polícia Federal, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, absolutamente semelhante àqueles identificados no inquérito das fake news, também investigado pelo Supremo. A Procuradoria-Geral da República não se manifestou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Paulo Martins afirmou que respeita as leis e a Constituição, que não é investigado, que foi ouvido como testemunha e que não é próximo de Jair Bolsonaro, com quem falou 2 ou 3 vezes nos últimos 2 anos e de forma institucional. A deputada Bia Kicis declarou numa rede social que a investigação é sobre uma organização criminosa de um crime que não existe. A defesa do deputado Daniel Silveira disse que o procedimento vai redundar em nada, que o arquivamento da ação originária é um indício da falta de substrato fático e que ele não tem qualquer envolvimento com o objeto da investigação. A deputada Caroline de Tone afirmou que é defensora do Estado de Direito e da ordem democrática e que jamais aceitaria qualquer rompimento da atual ordem jurídica. Nós não tivemos retorno de Alan dos Santos, de Mauro César Cid, de Tércio Arnaud Tomás e da Secretaria de Comunicação da Presidência. Nós não conseguimos contato com o deputado Eduardo Bolsonaro. Em uma rede social, o senador Flávio Bolsonaro disse que lamenta profundamente a instalação de um novo inquérito. A seguir, recorde nas exportações do Brasil. Recorde nas queimadas da Amazônia. E o início das quartas de final da Eurocopa. Amanhã começam as quartas de final da Eurocopa. Equipes de futebol costumam assumir a personalidade dos seus treinadores. A Espanha chegou às quartas com momentos geniais. Outros, nem tanto. Olha essa bobeira, essa bola vai entrando, inacreditável! Perguntado se há alguma equipe melhor do que a Espanha entre as 8 que sobraram na competição, Luiz Henrique, treinador espanhol, disse não. Não. Direto, porém sarcástico. A adversária dos espanhóis nas quartas de final é a Suíça. Na segunda-feira, o time chocou a Europa ao mandar para casa a França, atual campeã mundial. Alegria que mal cabia no rosto da torcida. Mas assistir ao jogo contra a Espanha amanhã na Rússia exige cuidado. A Arena de São Petersburgo recebeu mais de 33 mil pessoas por partida até aqui. A Finlândia jogou 2 vezes na Rússia e identificou 300 novos casos de Covid entre os torcedores que estiveram lá. A Alemanha é a sede mais conservadora dessa Euro. A Arena de Munique está recebendo apenas 20% da sua capacidade de público. Amanhã, aqui, Itália e Bélgica decidem uma vaga para a semifinal. E os italianos já devem entrar em campo com uma certa vantagem. O treinador da Bélgica disse que ainda não descartou a presença de Eden Hazard e Kevin De Bruyne no jogo. Mas a situação é difícil. Eles se machucaram na partida contra Portugal. A esperança do time é o atacante Romelu Lukaku. Ele vai enfrentar a defesa italiana tradicionalmente eficiente e que ainda pode contar com a volta do capitão Chiellini. No sábado, acontecem as outras 2 quartas de final. Inglaterra e Ucrânia, em Roma, na Itália, e República Tcheca e Dinamarca, em Baku, no Azerbaijão. Emoção para ser vivida com responsabilidade. Amanhã a Globo transmite Bélgica e Itália às 4 da tarde, horário de Brasília. Em junho, o Brasil exportou 10 bilhões e 400 milhões de dólares a mais do que importou. Um recorde desde o começo da série histórica em 1989.
No primeiro semestre, o saldo de 37 bilhões e meio de dólares também é recorde. Em maio, a economia brasileira criou mais de 280 mil empregos com carteira assinada, um número muito maior do que nos meses anteriores. No ano, o país recuperou mais de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Ainda assim, 14 milhões e 800 mil brasileiros estão desempregados, segundo o IBGE. É um recorde histórico. A Amazônia teve o maior número de focos de queimadas dos últimos 14 anos para o mês de junho, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Há 2 dias, o governo federal autorizou o envio de militares para combater crimes ambientais na região. Você vai ver a seguir, o Brasil passa dos 100 milhões de doses de vacinas aplicadas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga os planos de saúde a pagar remédios orais contra o câncer até 48 horas depois da prescrição médica, tanto para tratamento ambulatorial quanto na internação hospitalar. Para pacientes internados, o plano deve oferecer ainda radioterapia e hemoterapia. Para entrar em vigor, só falta a sanção do presidente. A Organização Mundial da Saúde pediu hoje que os países que estejam retomando o turismo reconheçam todas as vacinas que o órgão aprovou, como a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen e a Coronavac. A OMS afirmou que discriminar viajantes por causa da vacina que receberam pode gerar desconfiança, além de afetar a economia. E o Brasil alcançou a marca de 100 milhões de doses aplicadas, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Vamos falar com Alan Severiano. Oi, Alan, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Olha, desde 17 de janeiro foram 101.120.461 doses aplicadas. Desse total, 74.539.876 pessoas tomaram a primeira dose, ou 35,2% da população. E 26.580.585 receberam a segunda dose ou a dose única, ou 12,55%. Nas últimas 24 horas, os números foram esses aqui. E o total ficou em 1.282.381 doses aplicadas. No mapa verde mais escuro indica os estados que mais avançaram na imunização completa. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Pará são os 5 primeiros. Vamos ver agora o ritmo da vacinação no país. Olha só, a linha amarela indica a evolução da média diária de aplicações da primeira dose e a linha azul a da segunda dose. A média da primeira dose atingiu o pico no dia 23 de junho. Foram 1.273.247 e caiu de lá para cá. Está agora em 867.734 doses por dia na última semana. Já a média da segunda dose vem se mantendo estável, hoje com 139.489 por dia. Agora os números da pandemia. Com as 1.943 mortes por Covid registradas nas últimas 24 horas, o Brasil já tem 520.189 vítimas. De ontem para hoje foram mais 63.035 casos, totalizando 18.622.199. As médias de mortes e de casos estão com tendência de queda e com o mesmo percentual. A redução é de 24% em 2 semanas. O Brasil tem agora a média de 54.115 novos casos por dia. É a menor média de casos desde 27 de fevereiro. A média de mortes caiu pelo 5º dia seguido. São, em média, 1.558 mortes por dia no Brasil, o menor número desde 8 de março. Apesar dessa queda, o Brasil tem a maior média de mortes do mundo nos últimos 7 dias, à frente da Índia. Nenhum estado tem alta nas mortes. Em estabilidade estão 10 estados. 16 estados e o Distrito Federal aparecem com redução na média de mortes. Maiores quedas no Acre e no Paraná. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. E o Jornal Nacional termina aqui. Até amanhã. Até amanhã.